população fica nos acessos pela internet. Então, houve um questionamento sobre o vereador, sobre a questão do orçamento, que foram criados 145 cargos, concurso, e foi votado o orçamento. E ele veio me questionar exatamente, falando que eu não estava presente porque eu fui viajar, fui para Las Vegas. Eu só queria deixar claro e esclarecer tanto a população que nos assiste, quem está presente, que todo final de ano, e eu me preocupei exatamente, eu saí dia 24 a 1h da manhã, 24 de dezembro a 1h da manhã para fazer essa viagem, exatamente no período de Natal, que eu viajo e levo sempre minha mãe e meu padrinho, vai sempre comigo, a gente vai sempre viajar todo final do ano junto. E eu viajo com o meu dinheiro, com as minhas custas. E eu estava presente até o último momento, infelizmente não foi votado nessa situação. Agora, eu gostaria de questionar uma questão que é importante. Eu viajo com o meu dinheiro. Quando o senhor prefeito foi viajar com a cidade de Coirmã de Touro, ele foi só para Touro? Ou foi para outras cidades e foi com dinheiro de quem? O nosso? Ele foi com dinheiro público. E foi com quem? Passear com dinheiro público é uma delícia. Eu comprava o pagamento de todas as minhas passagens que eu fui viajar, para onde eu fui e como eu fui. Agora, levar a gente passear, ir para Touro, ir para Roma, fazer o que quiser, gastar o dinheiro público em viagem, e quero aqui, senhor presidente, fazer um requerimento de resposta do senhor prefeito, se ele puder responder a população, e aqui a todos os vereadores, eu quero saber exatamente se ele gastou dinheiro público para ficar viajando para Itália e passeando como ele gosta. Porque eu viajo e gasto meu dinheiro para os meus impostos e tenho direito de poder viajar no final do ano. Porque eu tenho o prazer de levar minha mãe, que tem 64 anos de idade, e ela fez tudo por mim, e eu tenho a obrigação dela estar comigo em todos os momentos da minha vida. Então eu se preocupo muito com isso. Então responda, se tiver condições, responda. Vereador Davi, só para complementar esse assunto, né, foi mencionado que, além de Vossa Excelência estar viajando, né, algum outro vereador ou alguns outros vereadores estiveram na praia, eu gostaria também de me justificar e vir em todas as sessões, inclusive as convocadas pelo senhor presidente para a votação do orçamento. E o presidente foi claro, eu só vou colocar o orçamento quando eu tiver maioria. E como naquela época nós não tínhamos maioria, e o presidente não tinha maioria, as sessões ficaram barradas até que nós tivéssemos, até que nós voltássemos, porque quando se fala que eu estive na praia, é mentira porque eu estive na serra. Então, as informações elas chegam contraditórias e eu tenho também o direito de viajar, uma vez que os meus compromissos de empresário, de pai, de marido, ele também tem que ser cumprido paralelamente à área política. Eu não sou só vereador, eu estou vereador. Eu tenho empresas, eu tenho que administrá-las e quando eu puder tirar 10 dias, que eu nunca tirei 30 dias de férias da minha vida, nada mais justo do que ser no período entre Natal e Ano Novo, que é o que menos compromete tanto a empresa como a Câmara, como qualquer coisa. E, para todos graças a Deus, todos formados e trabalhando fora da frente da Prefeitura e da Câmara, eles estão fora daqui e estão com a oportunidade para que eu agora possa viajar um pouquinho mais. Muito obrigado. Essa palavra, eu mencionar também Vossa Excelência,
Então, só manda essa resposta para todos os vereadores e para esclarecer a população. Responda. Quando você foi viajar para a Itália, para a cidade de Toro, a cidade de Coemã de Catiba, não, eu não vou dar uma festa de vereador de Nova Húngara, porque eu tinha pedido primeiro na vereadora. Ou se não tinha que ter, colocar esse projeto para votação. Essa que é a grande situação. Eu entendo, o vereador se sente injustiçado, o próprio vereador Ailton Marques também. Agora, o problema é que quem causou a paralisação da votação do orçamento não foi a oposição. Ela foi causada e houve admissibilidade dessa situação por parte do presidente, que diz o seguinte: enquanto nós não tivermos maioria, não vamos votar o orçamento. E aí o presidente tinha informação privilegiada. Ele sabia que nesse momento estava se engendrando um acordo. E pode ter outros adjetivos, pode falar conluio, pode falar coisa. Ele tinha essa informação. Estava cozinhando o galo para que o grande acerto pudesse acontecer. Né? Isso caminhou, deve ter sido decisivo. Deve ter sido decidido nos últimos dias mesmo, porque na véspera que se votou o orçamento, eu recebi na minha residência o vereador que mudou de lado, firmando como dizendo que não ia mudar, às 3 horas da tarde, recebi na minha residência e tive lá a posição dele dizendo o seguinte: não vou mudar, vou manter minha posição. Né? Então isso já vinha sendo engendrado. Então essa negócio de se eu viajar, entendo que eu quero responder pela injustiça, mas não entro nessa discussão, porque isso é uma postura diversionista. Eles estão querendo levar a discussão para o caminho onde ela não deve passar. Ela deve passar o seguinte: quem paralisou a proteção do ambiente foi a situação nessa casa. Eu vou continuar a palavra. Eu primeiro de uma parte, não, vereador. O senhor acabou de o senhor recebeu essa ligação. Eu quero um requerimento escrito, não quero um telefonema. Então o senhor fala na hora que o senhor tiver direito de falar. Estou pedindo uma parte para Vossa Excelência. Eu não estou concedendo, eu tenho direito de não conceder. Vai dar parte para ele? Eu falei que não, vou conceder. Tá bom, então pronto. Vamos falar sobre o tema, senhor presidente. Nós fizemos um requerimento para esclarecimento sobre essas questões. Como já foi mencionado aqui na sessão que infelizmente não teve transmissão ao vivo, foram criados 145 cargos de concurso na última votação. E na votação da última sessão extraordinária que foi feita agora semana passada, foram criados 141 cargos de confiança, mais 27 cargos de concurso, dando um total de 313 novos cargos na prefeitura. Para um gasto anual do dinheiro público com funcionários de R$ 12.952.000. O dinheiro que poderia muito bem ser usado em muitas outras áreas, como saúde, educação, uniforme do material escolar das crianças que precisava ser aprovado e ele rejeitou por 2 vezes. Então, gastar dinheiro com funcionário para se fazer campanha é importante, mas pensar na população e gastar 12.952.000, a estimativa que se vai ser gasto por ano com funcionários de concurso é importante. Isso, ele não se preocupa com uma reivindicação que é muito grande dos servidores que estão na prefeitura. O plano de cargo de carreira e a equiparação salarial. Isso nunca é mencionado. Não se preocupam com os servidores que estão presentes na prefeitura. Isso que é o mais importante. O importante é chegar e mandar o servidor que é o contrário para trabalhar lá
desculpa a frase, mas bem longe para não dar trabalho. Esse é o jeito de administrar do senhor prefeito. Se preocupar com os servidores existentes, ele não se preocupa. Então isso que... Agora, gastar mais 12.952.000 para criar novos cargos esses que mandam, que já foram mencionados, cargos esses de gente que manda em pessoas que já é servidor, que ganha menos, que agora entra para mandar como cargo de confiança. Então acho que o mais importante é se valorizar quem está primeiro, para depois você chegar e pensar em querer mudar a máquina administrativa. Eu tenho 2 projetos que estão na Câmara desde o ano passado que tratam sobre esses assuntos. Um deles é sobre os motoristas que fazem trabalho, tanto de levar o pessoal a fazer mobiliário, que fazem esse trabalho histórico. Esses motoristas têm um valor a ser gasto para almoço de R$15. R$15 para se almoçar. Muitos deles não têm condição de se almoçar com R$15. E eles só podem jantar a partir das 9 da noite. Eles só podem fazer uma outra refeição a partir das 9 da noite. Então tem um projeto de lei meu aqui mudando de 15 a R$20 para esses motoristas terem condição de almoçar e antecipar em 1 hora o direito de janta para as 8 da noite. Esse projeto está na casa desde o dia 30 de agosto do ano passado e nem para votação foi colocado. Outro projeto é o projeto dos professores do município. Os professores da rede estadual de ensino recebem uma equiparação salarial para se igualar com os do município aqui, com os professores do estado. E esse valor, em qualquer situação, se ele falta, é descontado totalmente. A pessoa, além de chegar ou ter uma filha doente, ou ela ficar doente, ela chega e perde todo o benefício. Então nós estamos fazendo esse projeto de lei, é descontado por dia faltado, dentro da equiparação que ele tem, que eu acho que seria a forma mais justa. Esse projeto também, protocolado dia 29 de agosto de 2011, e nada de ser colocado no ordem do dia até agora. E tem um requerimento que vai ser votado hoje, que é sobre o auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Hoje, eu estou indo completamente, está falando de projeto que o presidente não coloca. Senhor presidente, isso aqui faz parte. É sobre os funcionários, servidores públicos, que também tem interesse sobre a questão de cargos públicos da prefeitura. O seu auxiliar não te ajuda tanto, não, presidente. Não te ajuda tanto. Não quero me referir ao auxiliar de ouvido, pelo amor de Deus. Então, sobre a questão do requerimento do auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem, hoje os cursos são feitos sobre o técnico de enfermagem. Eu tenho mais 27 segundos, senhor presidente. Eles estão tocando só equiparação salarial também, que eu acho que é um direito de todos. E eu estou fazendo esse pedido para o senhor presidente. Então, se preocupe um pouco mais que os servidores que já existem e deixe de criar cargos, isso que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Continua a questão de ordem, vereador Rui Fator. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O vereador que acabou de falar na tribuna, ele falou uma mentira aqui. O senhor prefeito pagou a viagem com seus próprios recursos. Ele falou, e eu peço para conseguir lá na ata, certo, por quebra de decoro parlamentar. Porque ele falou uma mentira aqui em plenário e televisada a mentira ainda. Eu peço para constar na ata e peço para ser quebrado o decoro parlamentar do vereador. Obrigado, senhor presidente. Tá certo. Será